que já foi exposto e apresentado nesse chão de sal que foi moldado a suor e resiliência. Macau ainda resiste? Sim. E essa resistência que a gente vê na nossa cidade, ela está diretamente relacionada ao papel da sua história, ao papel dos principais personagens inseridos em tudo que a gente apresentou. Quando se trabalha a historiografia local, mais uma vez eu vou fazer a colocação aqui, é importante a gente especificar e mostrar quem são seus verdadeiros personagens. Verdadeiros personagens de nossa história são os trabalhadores, né? Que ontem e hoje é quem dá o norte na nossa cidade, através dessa força. Essa força resiliente, né? Que é colocada aí, né? De não se moldar, né? De não se entregar. A gente viu isso no papel dos nossos salineiros, a partir de uma organização sindical, se tornou, né, dentro de um contexto histórico nacional, de suma importância para a economia do país, principalmente se tornou importante para a luta coletiva, que é o elemento principal. Então, esse contexto que a gente tratou aqui nos permite dizer que a força do nosso município está inserida diretamente na força daqueles que realmente aquele que trabalha diariamente, seja no passado ou no presente. Então podemos dizer que os nossos heróis não usaram capas, nem usaram máscaras, mas usaram picaretas, pás e balaios. Isso, claro, sim. Isso até é bacana de se dizer, porque houve um processo, né? E usar todas essas ferramentas que você acabou de colocar nos faz compreender que houve um papel mesmo, um papel de destaque. Por que houve esse papel de destaque? A gente traz, né, para o presente. Esse papel de destaque que os salineiros, ou melhor, todos aqueles que estavam envolvidos nesse processo econômico da economia salineira. Como hoje, né, se vê esse poder. Infelizmente, a memória, essa que resgatamos, faz ver que há um distanciamento muito grande de concepção, principalmente política, né, atual. E é importante ter essa concepção política de poder. É o que a gente não vê hoje. Nessa concepção política, ou melhor, a gente pode dizer conscientização política que a gente viu durante a década de 50, 60 na nossa cidade, principalmente levando-se em consideração a organização sindical na nossa cidade. Infelizmente, e é uma crítica que eu falo às categorias atualmente, pode-se dizer assim, esse não desejo de luta. É interessante que a gente lidar com a situação que nesse momento, né, de organização sindical, né, dos nossos salineiros, a maior parte dos salineiros, né, eram analfabetos, sem um conhecimento didático prático, mas tinha no sangue essa questão da mobilização. Claro, direcionado em algum momento pelos líderes sindicais, que deve ser assim, mas estavam ali na luta. Isso é uma coisa muito perigosa, trazendo para o presente. Como a desmobilização sindical e a falta de conscientização política está presente em boa parte de classe de trabalhadores. E eu posso dizer como professor dentro da organização de trabalhadores da educação. Essa falta do querer, do entender o que é uma força sindical, né, no momento de luta. Essa é uma preocupação. Então, levando em consideração aquilo para a gente encerrar, falando sobre a memória. Por que a gente estuda a história, fazendo uma defesa? A história serve para isso. A história serve para a gente guardar, através da memória aquilo que se passou e que a gente repita, né, sendo uma coisa positiva, e que a gente não deixe acontecer, né, as coisas que não foram boas. Esse é o papel da história. E o nosso país está envolto dessa situação. Feliz do nosso país, porque a história trouxe a memória de várias situações. E trazendo novamente para a particularidade aqui, que é a história local, os personagens de nossa história, é importante que a gente sempre traga na mente
A história, a memória é um elemento importante da nossa vida social. Como é importante? E aqui a gente conclui esses documentários levando em consideração a importância de trazer, né, a história para a nossa vida social. Só assim a gente sabe e conhece, né, da verdadeira história, porque a verdadeira história está muito próxima a nós. E não tem uma história melhor do que contar a história nossa. Quando eu falo história nossa, é uma história que se aproxima de nós. É a história dos nossos verdadeiros personagens. Geralmente a gente vê na nossa cidade, eu amo Macau, né? Amamos Macau, né? Já viu, né? Principalmente no dia 9 de setembro, quando a gente comemora a nossa emancipação política. Eu amo Macau. Em todo esse contexto que a gente apresentou aqui, né, a gente pode concluir com uma frase. Macau, linda Macau, quem de verdade te ama